passagem, irmão, o Senhor falou algumas coisas comigo, eu achei muito interessante. O Senhor falou algumas coisas comigo. O versículo 16 diz assim, olha, e ele respondeu, ou seja, Eliseu respondeu. Acompanhe comigo na Bíblia. Não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de carros e de cavalos, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha para você ver. Uma coisa que eu achei muito interessante que o Senhor me mostrou aqui, nessa passagem, a princípio, achei muito interessante isso. Porque a gente passa por luta, muitas das vezes somos ameaçados por várias coisas na vida, né? E nesse momento aqui não era diferente, não. Aqui Israel está sendo ameaçado. Israel está totalmente cercado pelo adversário, pelo inimigo. Aí Eliseu viu aquela ameaça, e olha para você ver como é que acontece. Olha uma coisa que Deus me mostrou aqui. Eliseu me pega e me faz uma oração para Deus. No momento em que ele estava cercado pela adversidade, para Deus abrir os olhos do discípulo dele, da pessoa que estava com ele, do profeta que estava com ele. Olha para você ver como é que é interessante. Porque olha para você ver. Eliseu estava. O que eu vi nessa situação? Que Eliseu estava muito mais incomodado com a falta de visão de Geazi do que com o exército que estava cercando a ameaçando. Eita glória, ouviu essa glória? Irmão, vamos aleluia em cima. Eliseu, ele estava muito mais incomodado com um servo que andava do lado dele, que deitava água na mão dele, como ele deitava água na mão de Elias. Um servo que estava sem visão, que não enxergava que Deus era com ele, que Deus ia proteger, que Deus ia livrar, do que com um exército que estava pronto para poder invadir Israel. Porque a gente, quando está ameaçado, quando a gente se sente ameaçado, a primeira coisa que a gente faz é desesperar, tentar solucionar o problema, sim ou não? Eliseu não. Eliseu foi orar para Deus para poder abrir os olhos do discípulo dele, da pessoa que andava com ele, do obreiro que andava com ele, do levita que andava com ele, do pregador que andava com ele, do presbítero que andava com ele. É Jesus! Olha para você ver. E olha que Geazi, um cara que viu várias coisas da parte de Eliseu. Ali, nesse momento da Bíblia, ele já tinha tido umas experiências com Eliseu. Já tinha visto esse milagre acontecer, irmão. Talvez você não viu o milagre acontecendo na sua vida. Talvez você não viu ainda Deus abrir a porta, abrir o Jordão. Talvez você não viu Deus curar, Deus transformar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Abra os seus olhos espirituais, porque do teu lado tem um Deus que cura e preserva. Deus que te guarda, Ele vai deixar o universo tocar em você. Porque era isso que Elias estava querendo passar para Geazi. Geazi, pelo amor de Deus, abre os teus olhos espirituais. E aí Eliseu esqueceu de um exército que estava ameaçando a vida dele, que estava ameaçando Israel, o ministério dele, e foi orar para o discípulo dele. Aí o que Deus fala comigo aqui agora? É isso que o pastor faz com você, irmão. Ele esquece dele, das ameaças dele, dos problemas da casa dele, da dispensa dele, da dívida dele, para poder ajudar você. É verdade. Isso está Deus está me falando aqui agora, é nesse momento. Porque muitas das vezes você não valoriza a pessoa que você deita água na mão dele. Muitas das vezes você não valoriza a pessoa que Deus colocou para te discipular, para orar por você, para passar uma hora de joelho pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. E aí quando o trem estreita, você pega e começa a tremer as pernas. Ai, meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Aí Deus pega um homem de Deus, um Elias, vamos orar para ver se a fé desse irmão aumenta. Vamos orar para ver se Deus abre os olhos espirituais desse levita. Vamos orar para Deus ver se Deus abre os olhos espirituais desse presbítero, desse missionário, desse missionário.
Eliseu. É isso que estava incomodando Eliseu, não eram aqueles homens daquele exército, não. Você pode imaginar isso? Eu não posso. Você está vendo um exército numeroso, cheio de cavalos, cheio de carro, cheio de lança, a ameaça está lá e o dentro do povo está rangendo, e o Senhor põe a mão na cabeça do seu discípulo e orando para Deus fortalecer ele. Abre os olhos, querido. Ignorando um problema que aos teus olhos naturais era muito maior. Na verdade, sabe o que eu vejo aqui? E Eliseu tinha muito mais problema ministerial do que problema natural. É verdade, Deus. E os problemas dele não eram com um reizinho meia boca de outro país, não. O problema dele era dentro da igreja, do povo de Deus. O problema dele era com o discípulo dele, que não tinha a mesma visão, que não enxergava como ele enxergava, que não via como ele via. Esse era o problema de Eliseu, era isso que incomodava Eliseu. Porque, irmão, se fosse o exército, não tinha olhado para Eliseu para Geazi, não. Ele tinha que tentar resolver o problema que ele julgasse ser mais difícil, ou aquele que estava ameaçando ele mais, ou aquele que estava incomodando ele mais, sim ou não? Em ordem de prioridade, vamos dizer assim. A gente pega as prioridades, sim ou não? Vai resolvendo? Né? Você tem 10 problemas lá na sua casa. Você vai solucionando por ordem de prioridade, sim ou não? Aquele que é mais que é o pior, depois vai resolvendo, até solucionar tudo. Pois é. Eliseu me pega, em vez de, sei lá, fazer o que ele tinha que fazer para enfrentar o exército, ele foi orar. Orar pelo discípulo dele. Orar por um rapaz, um tal de Geazi, que diz que era certo, que é homem de Deus, precisava converter. E a palavra do Senhor fala, irmão, que quando Eliseu orou, os olhos desse homem se abriram. A oração, ela pode muito os seus efeitos. Vira para o irmão e fala para ele, a oração pode muito. Amém? Olha, o que eu vejo aqui? Eliseu, ele já tinha, ele não estava preocupado com aquele exército sírio. Para ele, aquela vitória já estava garantida. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Vira para o teu irmão e pergunta para ele, você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Eliseu conhecia o Deus que ele servia. Só que ele não se preocupou com guerra. Ele preocupou em orar pelos servos dele para que ele permanecesse de pé no momento da luta. Porque senão, irmão, né? Já se tombava naquela guerra ali, irmão. Ele pegou e orou. Abre os olhos desse homem, Deus. Fortalece esse jovem. Para que ele veja o que está acontecendo. Porque no mundo espiritual essa guerra está travada. No mundo espiritual a vitória foi garantida. Irmão, eu quero dizer para você, o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. No mundo espiritual a tua vitória já está garantida. No mundo espiritual o teu adversário já perdeu essa batalha. Você não tem que ficar com foco nisso. Você tem que focar na tua vida espiritual. Porque era essa a preocupação de Eliseu em relação a Geazi. Sabe por quê? Eu estava olhando Geazi, mas eu achava preocupante mesmo. Porque se Eliseu tivesse certeza que aquele cara era um cara, né, um discípulo bacana, que se pudesse confiar, contar, ele acho que ele de uma outra postura com Geazi. Eu fui ver o Geazi e vendo as coisas que o Geazi já tinha feito até antes dessa situação. Antes dessa situação, a palavra fala que ele teve um momento lá, que o tal do chefe do exército lá, todo mundo conhece o cara, foi lá para Eliseu fazer uma obra através de Deus na vida dele. E a gente sabe que Geazi cresceu o olho nos despojos que aquele homem levou. Porque Eliseu não quis nada. Porque, deixa eu dizer para você uma coisa, irmão. O pastor, ele não veio para ficar rico, não. Pastor não abre igreja para ficar rico, não. Pastor abre igreja para poder cuidar da tua vida, da tua casa, do teu ministério. Jesus só conta as glórias que eu vi. Mas deixa eu dizer para você, pastor não abre igreja para ficar rico, para comprar carro, para comprar casa. Igreja não dá dinheiro. Igreja não dá dinheiro. Você está achando que pastor levanta de madrugada, levanta cedo, vem para a igreja todo dia, aqui porque o bolso dele está cheio de dinheiro? Não é por causa disso não, porque ele ama a obra que ele faz. Assim como Eliseu também. Ele é demonstração pura de amor. E a palavra diz, irmão, que o nosso amigo Geazi, depois que
milagre maravilhoso. Né? Você vai pagar uma consulta aí com um especialista, você paga em 1.000 cruzeiros, 800 cruzeiros, 600 cruzeiros na consulta. Isso só para saber o que a pessoa tem. Você consegue fazer uma cirurgia, reverter o problema, você paga aí 10, 20 mil na consulta. Já acha desaforo. Curado de uma lepra, quanto vale uma cura de uma lepra? Quanto vale a cura de uma lepra? Geazi pegou, foi atrás de Naamã. Aqui, deixa eu falar para você. Meu senhor, Eliseu, pensou bem, e ele resolveu aceitar um negocinho agradecido. Sabe o que eu estou vendo desse obreiro aqui? Um obreiro mentiroso. Um obreiro mentiroso. Porque uma coisa é você ir lá e falar que, Naamã, estou vindo aqui por conta própria. Meu senhor nem sabe que eu estou vindo aqui. Mas é porque eu pensei bem, esse milagre foi um ladrão. Você não acha que mesmo que a gente não queira, você não podia deixar uma bençãozinha para nós, não? Está vendo a diferença? Agora o cara chega e fala assim, o meu senhor pensou melhor, e eu acho que ele está achando que vai aceitar um agradozinho do senhor. Mentiroso. Obreiro mentiroso. Era esse irmão. Era esse que estava sem visão naquele dia, no dia que o exército estava cego. Mas a pessoa, quando ela é mentirosa, ela fica cega mesmo. Vira para o teu irmão e fala para ele, se uma pessoa mentirosa, é cega. Jesus, olha isso aí. Olha isso aí. Outra coisa que eu vi que já se fez. O número de 2 Reis 5, 26, fala que Eliseu chegou para ele. Onde você foi? Lugar nenhum, não. Mentiroso. Não estava nem ali nem aqui. Estava nem ali nem lá. Lugar nenhum. É mesmo, gente? É esse aí que quer subir e voltar para pregar a palavra? É esse tipo de crente que quer subir e voltar para pregar a palavra? É esse tipo de homem de Deus que quer subir e pegar o microfone e levantar a mão e manifestar a glória de Deus? E a palavra diz que Eliseu chegou para ele mesmo. Então não era o seu coração que não estava voltado para aquelas vestes maravilhosas, para os olhos, para o gado, para o servo, para a serva, para tudo que você trouxe, não. Olha para você ver, irmão, que tanto de coisa que Geazi trouxe de Naamã. Como é que o cara acha que esconder isso de Eliseu? Você está achando que você vai ficar escondido do teu pastor as coisas que você está fazendo de errado, irmão? Você está achando que fica oculto a Deus as coisas erradas que a gente faz? Não fica oculto. Deus revela. Vira para o teu irmão e fala para ele assim, Deus revela. Deus revela. E aí ele já falou para ele assim, mas você trouxe isso. Ganancioso. Um obreiro ganancioso. E a palavra de Deus diz que esse obreiro ganancioso estava sem visão. Estava cego. Vira para o teu irmão e fala para ele assim, meu irmão, a ganância cega. A ganância cega. Outra coisa, esse cara, esse discípulo, a palavra diz no versículo 17, aqui no banco, que nós lemos no capítulo 6, versículo 17, que Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos desse jovem. Porque Deus estava fazendo uma obra ali e não estava enxergando. Deus já tinha garantido a vitória e não estava vendo. Porque a ganância dele era muito grande. Porque ele era uma pessoa dissimulada, mentirosa. E nós sabemos que quando o profeta orou, o Senhor abriu os olhos de Geazi e mostrou para ele a obra que ele está fazendo. E que o Senhor possa abrir os meus olhos e os seus olhos nessa noite, para que Ele possa mostrar para você a obra que Ele está fazendo. Porque muitas das vezes, irmão, nós não enxergamos mesmo. Muitas das vezes nós não estamos vendo o agir de Deus na nossa vida, porque é espiritualmente falando. Se a gente não tiver olhos espirituais para enxergar, você vai achar que está tudo do mesmo jeito, a ameaça está ali, o problema está ali, a dificuldade está ali. Que nada se soluciona, que nada se resolve. Mas eu quero dizer para você, essa luz vai abrir os teus olhos espirituais, porque a vitória não
redor de Eliseu. Ué, quer dizer que a proteção, quer dizer que a segurança, quer dizer que a vitória estava ao redor de Eliseu. Ao redor daquele que confia, daquele que acredita, daquele que busca. Não está ao redor do mentiroso, do ganancioso, não. Está ao redor do nome de Deus que ora, que busca e que confia no Senhor. É forte, não? É forte, porque a palavra que estava ao redor de Eliseu ali. Eu não vi falar ao redor de Israel. Eu não vi falar ao redor do moço. Eu vi falar ao redor de Eliseu. O que eu quero dizer para você nessa noite? O Senhor está ao redor de você. O Senhor está te protegendo. Você pode ter certeza que esse problema não vai prevalecer sobre a sua vida. O Senhor já te garantiu vitória. Ele já liberou para você vitória. No mundo espiritual, Ele já cercou você. Ele colocou numa redonda de fogo e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso aí é vitória garantida para quem confia. Quem confia no Senhor que levanta? Todo mundo levanta. Irmão, nós temos que passar a descansar em Deus. Era isso que Eliseu fazia. Descansava. Tanto que quando ele saiu para fora e viu que tanto de gente cercando, ele nem preocupou. A questão é que ele nem parou. Ele estava preocupado com um crédulo que estava do lado dele, que podia atrapalhar o ministério dele, podia atrapalhar a jornada dele, podia atrapalhar o sustento dele, porque afinal de contas, Eliseu era um homem que tinha porção dobrada do espírito de Elias. E a gente sabe, irmão, que quando a gente está envolvido com pessoas que não estão na mesma visão que a gente, essas pessoas atrapalham a gente, sim ou não? Olha, irmão, a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele deitava água na mão de Elias, para cuidar de Elias, um homem que era cheio da unção do Espírito Santo. E a palavra diz que ele pediu antes de Elias ser levado aos céus, ele pediu para que ele tivesse porção dobrada desse Espírito maravilhoso que repousava sobre eles. E ele não largou aquele homem. Ele ficou com ele o tempo inteiro. Sabe o que eu vejo aqui? O que separou aqueles dois teve que ser uma intervenção divina. Nada nessa terra foi capaz de tirar Eliseu do foco. Por quê? Porque não abriu mão de ficar com Elias o tempo inteiro. Eles inventam tanto desculpa, não pode ficar, não precisa de ir, Então, certo, amigo do Senhor, que eu não tiro os olhos. O Senhor te socorro, eu estou contigo. Se o Senhor quiser, eu dou o Senhor, põe um pé, eu põe no outro. Deus, ele teve que criar um jeitinho para separar os dois. Isso é homem de Deus, irmão. Isso é que é pessoa focada. O povo de Deus hoje não. A chuva separa os dois. O frio separa os dois, a novela separa os dois, o WhatsApp separa os dois, o Facebook separa os dois. É uma coisa impressionante. Aqui mostra um homem dedicado, uma pessoa que o tempo inteiro sabia o que queria. E era por isso que ele queria um discípulo igual o que ele era com Deus. É isso que ele estava querendo, lapidar um jovem para ser parecido com o que ele era quando ele servia Deus. Um cara que estava doente, porque ali na mão já tinha sido curado, e ali já tinha feito aquela porcariada toda, e a lepra já tinha pegado ele. Não é esse tipo de discípulo que a gente quer fazer. Um pastor não quer fazer um discípulo leproso. Meu Deus, cadê a glória? Um pastor não quer fazer um discípulo leproso, amém? Não quer fazer um discípulo leproso. Não quer fazer um discípulo ganancioso. Não quer fazer um discípulo mentiroso. É por isso que ele chama a atenção.
em meio à crise, Deus vai sempre criar uma oportunidade para mim e para você. Porque uma pessoa relaxada como Geazi estava com a obra de Deus, porque por mais que estava ali, talvez lesse a Bíblia, levantava cedo, a gente viu ali que o texto fala que levantava cedo, mas ele estava totalmente fora do foco. Na verdade, ele não estava nem no foco, porque nem enxergava, o cara não enxergava. O Senhor, ele está chamando pessoas que estão dispostas a fazer uma obra excelente. Essa pessoa é você, irmão? Essa pessoa é você, irmão? Porque o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram no Espírito e que o adoram em verdade. Não é que vai inventar mentirinha para poder tirar proveito. E eu digo para você, irmão, esses ministérios, esses pastores, essas pessoas que se dizem homens de Deus e estão tirando proveito do Evangelho para poder encher o teu bolso de dinheiro, eles podem pôr a barriga desde o olho. Pode pôr a barriga desde o olho. Porque, irmão, o Senhor está vendo tudo. Ninguém brinca com o ministério do Senhor. Ninguém usa o nome do Senhor para tirar proveito próprio, para tirar benefício próprio. Se você quer pagar suas contas, vai lá, trabalha e paga. Não tira proveito do Evangelho para se enriquecer, para se beneficiar. O Senhor está nos chamando, irmão, ao conserto nessa noite. O Senhor está falando comigo, contigo nessa noite. Seja um obreiro excelente. Ali tinha 2 obreiros só. O pastor e o discípulo do pastor. Talvez você deve estar achando assim, nossa, a igreja está super vazia. Mas você está aqui, irmão. Você precisa. Se mais nada não, só precisa de você aqui mesmo. Só precisa de você para Deus usar. Agora você não pode ser mentiroso, nem ganancioso, nem leproso. Você tem que ser uma pessoa íntegra. Você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser uma pessoa reverente no altar. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que ser uma pessoa que se envolve com o Evangelho, que se envolve com a obra, que se envolve com o ministério. Mas hoje o povo se envolve com um tanto de coisa. A obra é superficial. A oração é superficial. O Evangelho é superficial. A gente está mergulhado em tanta coisa, a gente não tem que mergulhar aí. E o Evangelho está superficial. O Senhor nessa noite está nos chamando a mergulhar na profundidade, na totalidade. Não vamos fazer como Geazi fez. Porque Geazi estava no prejuízo, mas um prejuízo muito grande. Ele e a família dele. E nessa noite o Senhor não quer nos dar prejuízo, pelo contrário, irmão. Ele quer nos honrar. E eu queria que você ficasse de pé,